Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia. Tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, traz as tuas energias, traz a tua força, te concentra e te conecta com Maria Padilha. Pois assim como um dia essa pombogira transformou a minha história, eu criei esse canal para que ela possa transformar muitas outras vidas, muitas outras histórias. Então, se você chegou até essa leitura, eu te convido, enquanto eu vou embaralhando as cartas, eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho. Traz as tuas intenções, a tua intuição. Conversa com Maria Padilha e pede que ela fale com você nessa leitura. E que não somente a mensagem que ela traga aqui possa ressoar para a tua vida, mas também que tudo aquilo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Gente, quero convidar todos, se gostarem do meu conteúdo, por favor, muitos comentários, deixem hype, deixem like. E muito importante para mim também o número do hype de vocês, porque eu não tenho acesso à quantidade de hypes do Brasil, eu não consigo ver. Então dessa forma vocês me informam e geram engajamento também aqui para o meu conteúdo. E é claro, como eu sempre falo nos vídeos, eu moro na Alemanha, então dependo muito de comentários do Brasil, de países que falam português, para que o YouTube ele entenda que meu conteúdo é relevante e possa dessa forma, então, divulgar para cada vez mais e mais pessoas. Se gostarem também, claro, se inscrevam nas minhas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Eu tento sempre que posso postar uma foto minha para que vocês me conheçam. Eu tento criar algum conteúdo diferente quando dá tempo para vocês também. Mas assim que eu voltar a morar no Brasil vai ter muito conteúdo bacana. Vocês vão poder ver como que eu cuido de Maria Padilha, como que eu faço alguns rituais para minha vida pessoal. E dessa forma, é claro, a gente vai estreitar o laço entre a gente também. A única coisa que eu peço para vocês, gente, algo muito importante de falar aqui no canal, fiquem atentos com golpe, fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se enviarem mensagens, oferecerem leituras espirituais, qualquer ritualísticas, tenham certeza absoluta que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço a vocês, bloqueiem na hora, nem respondam, chamem a polícia se for preciso. E por favor, gente, estamos já em 2026, fiquem muito atentos com o golpe. Eu não entro em contato com ninguém, quem precisar falar comigo, entre em contato através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com ou então através das redes sociais, beleza? Bom, Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar, então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu possa olhar para as cartas e enxergar clareza em cada mensagem. E te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. E que também a senhora me traga proteção para que nenhum espírito obsessor tenha força, não tenha poder de chegar perto de mim, nem de quem está assistindo a leitura do outro lado da telinha, para que não seja impedido de receber essa mensagem. E ao povo cigano peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho então com o baralho cigano, onde a gente busca confirmação ou novidades que essa pessoa precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Gente, aqui no meu canal as leituras elas são sem edição de corte, só para lembrar vocês, eu não tenho nenhum texto programado. No final eu assisto, coloco o título e a thumb e a gente descobre juntos então a mensagem que a Padilha vai trazer para vocês, tá bom? Como sempre, corte em dois, escolho o montinho da esquerda e a gente vai vir carta por carta. Primeiro eu mostro para vocês, depois a gente vem na interpretação carta por carta, para que vocês saiam daqui 100% sem dúvidas e entendendo a mensagem que a Padilha trouxe durante a leitura. Chegamos com 5 de ouros, que é a primeira carta. O Pajem de Espadas. O Ás de Espadas, também chegando aqui para vocês. O Rei de Paus. O 5 de Copas. A Roda da Fortuna. O Pajem de Paus, o 7 de Copas, a Papisa, e nós temos o 10 de Espadas, finalizando aqui a primeira parte da leitura. Gente, aqui nós temos uma leitura muito interessante. Deixa eu só deixar o restante das cartas aqui no cantinho. Se a Padilha pedir, obviamente eu vou usar. Mas aqui nós temos uma leitura muito interessante, onde alguém aqui aparece ou já está aparecendo na tua vida. A princípio com grandes conselhos, a princípio aqui esclarecendo muitas coisas, mas alguém com uma energia muito similar à sua, eu até posso falar isso aqui. Esse Pajem de Espadas e o Pajem de Paus me chamaram muito a atenção, aqui um muito embaixo do outro, me mostrando energias muito similares, me mostrando propósitos muito similares.
E eu até posso falar aqui que pode ser uma grande amizade para alguns de vocês, tá? Uma grande amizade que ela pode aparecer aqui trazendo grandes conselhos, trazendo grandes ajudas. Lembrando, vocês são leituras gerais no YouTube, de alguma forma elas podem estar espelhadas, cada um precisa aí absorver aquilo que ressoa para a sua vida. Ou se essa pessoa aqui ela é você, ou se aqui nós estamos falando de alguém que aparece na sua vida e você vai ser uma peça crucial na vida dessa pessoa. Porque claramente aqui eu vejo alguém passando por um momento um pouquinho complicado aí, depois de um término, depois de um afastamento, depois de ter encerrado um relacionamento que, ao que eu vejo aqui, tenha sido muito complicado, tenha deixado essa pessoa aqui numa relação, eu não vou falar de miséria exatamente, mas eu olho pra cá e eu vejo de muitas dificuldades sim, após esse término, após esse rompimento. E aí eu só peço que você faça esse favor pra mim, tá? Observa se essa pessoa que ela é você, ou se é alguém que tá precisando da tua ajuda nesse momento. E aí a gente vai seguir aqui essa leitura. Como eu falei pra vocês aqui, o 5 de ouros ele já me mostra aqui um momento de dificuldade. Até poderia falar de carência também, por que que não? E esse pajem aqui, ele vai ser crucial nessa história. Esse pajem aqui, ele vai ser crucial aqui nessa leitura. É um momento de carência, um momento de desejo que vem com uma conexão muito intensa. Que ela começa a crescer entre conselhos, observações e silêncios. Olhando aqui para essa carta, é alguém claramente trazendo clareza. Alguém claramente trazendo aqui, eu diria, segurança. Alguém cortando a insegurança na vida de outra pessoa. Alguém suprindo carência emocional de alguma forma. Um de vocês dois aqui está com uma necessidade de acolhimento muito grande. Um de vocês dois vem se sentindo realmente que uma necessidade grande de se sentir acolhido. Um de vocês dois com autoestima muito baixa. Buscando de alguma forma que atenção. Necessitando de atenção. E eu até posso falar aqui também, olhando para essa carta, que eu vejo um vazio muito grande. De alguma forma, esse 5 de ouros aqui, ele está me trazendo um vazio, uma sensação de vazio. Sabe assim, quando a gente está naquela fase, naquele momento, que existe a necessidade realmente de receber um pouco de carinho, de receber um pouco de atenção? E aí eu vejo que alguém que entra aqui na tua vida, ou que já está fazendo parte da tua vida, e que talvez vocês estão se olhando com olhares de amizade, pode nascer um sentimento muito bacana aqui entre vocês. Porque eu vejo que através do apoio, através de uma clareza muito grande, muita coisa pode mudar. E aí a gente já vai chegar aqui nessa roda da fortuna, tá? Já chegar lá. Mas é que esse 5 de ouros, ele vem me mostrando que através de uma carência, através de momentos de carência, de insegurança, alguém pode chegar aqui suprindo. Alguém que possa chegar aqui te acolhendo, ou que você chega na vida dessa pessoa acolhendo ela. Inclusive eu já começo a ficar curioso, quero muito saber se você é o acolhedor ou o acolhido. Peço até que me comente aqui nos comentários para que eu entenda. E esse pajem de espadas aqui, ele vem mostrando que através de conversas, tudo se inicia com conversas e com conselhos, tá? Conselhos aqui que esclarecem, conselhos que te colocam para frente. Eu vou fazer assim, eu vou levar essa leitura como sendo alguém chegando na tua vida, te aconselhando, alguém chegando aqui na tua vida, te dando um suporte. E você se coloca no papel inverso, essa leitura ressoa para você dessa maneira, beleza? Vamos lá então. Através de conversas, começam a surgir uma curiosidade muito intensa. Uma troca de mensagens, uma troca de olhares, olhares muito mais atentos. Esse Ás de espadas, ele já vem até me revelando isso. E a partilha fala para que você preste atenção em algum tipo de provocação discreta. Sabe assim, quando alguém tá afim da gente, mas não quer demonstrar, não quer ser muito invasivo? De alguma forma essa pessoa procura meios de fazer você entender o interesse que ela também tá sentindo por você? A partilha pede que de alguma forma você preste atenção em olhares, em provocações discretas.
Porque esses conselhos, essa vontade que essa pessoa tem aqui de fazer com que você enxergue a vida de uma outra forma, essa vontade que essa pessoa tem aqui de fazer com que você desperte de alguma forma, com que você enxergue o que existe de melhor dentro de você, é o interesse que ele passa somente da amizade, tá? É o interesse que ele começa a ser mesmo, algo até mesmo ligado pro teu lado amoroso. E eu falo pra vocês com muita clareza, olhando pra essas cartas aqui nessa mensagem, que pode ser uma grande amizade que se transforma num romance muito bacana, pelo que eu tô vendo aqui. Existe já uma tensãozinha gostosa sendo criada aqui entre vocês dois. E uma dessas presenças aqui dessa carta, uma dessas presenças aqui dessa leitura, ela é uma presença muito forte, muito dominante. Alguém que tem o poder de sedução, alguém que de alguma forma toma atitudes, e aí lembra do que eu te falei, né? Presta atenção se essa pessoa aí tá te soltando olhares, se essa pessoa de alguma forma tá fazendo algum tipo de provocação. Porque pelo que eu vejo aqui da energia do Rei de Paus, é realmente alguém com magnetismo muito forte. Alguém que tem iniciativa. E alguém que vai demonstrar essa iniciativa, tá? O desejo tá crescendo, a confiança ela tá crescendo muito forte. E aí conforme essa confiança ela tá crescendo, a paixão ela começa a vir à tona. E pelo que a Padia me mostra, essa pessoa vai ter sim coragem de assumir. Até porque já na energia do Pajem de Espadas, né, já mostra muita coragem. O Pajem de Espadas ele já fala aqui de muitas atitudes. E vai ter coragem das duas partes. Vai ter coragem das duas partes. Vocês dois vão se envolver nesse sentimento. Vocês dois podem se envolver nessa conexão. Que pelo que eu vejo que ela é muito verdadeira. Vai ser uma conexão muito verdadeira, que ela começa com uma amizade. E dessa amizade começa a crescer aqui um sentimento, uma intensidade muito forte. Uma conexão muito bacana, até mesmo pelas histórias de vocês. Até mesmo pela troca de informação entre vocês, pela troca de experiência que vocês estão passando aí um pro outro. E tudo isso aqui começa a crescer. E aí eu começo a ver com uma energia de conquista. Onde essa pessoa, ela quer te conquistar. Essa pessoa que ela deseja te conquistar. E, gente, eu acho muito bacana quando através de uma amizade começa a surgir um sentimento mais intenso. Quando através de uma amizade alguém consegue despertar interesse na gente, ou que a gente desperte interesse por outra pessoa. Porque quando tem amizade já começa tendo cumplicidade, já começa tendo muitas vezes respeito, carinho, vontade que a outra pessoa cresça também. E pelo que eu vejo que essa pessoa ela quer despertar em você algo muito bacana. Só lembrando que essa leitura pode estar espelhada, tá? E eu falo isso porque esse 5 de ouros, junto com esse 5 de copas, ele fala mesmo aqui que um de vocês dois está numa fase um pouquinho embaralhada da vida, eu poderia falar dessa forma. Tem aqui um final de relacionamento que ele foi doloroso, sim. Existe aqui nessa leitura um final de relacionamento que tenha bagunçado, que tenha machucado, onde faz com que um de vocês dois aqui ainda viva esse sentimento de luto. Mas nem tudo tá perdido. O 5 de copas ele sempre fala. Tem 3 copas aqui caídas, mas nós ainda temos 2 de pé. Ainda tem coisas para acontecer. Ainda existem muitas emoções aqui para acontecer. E talvez por mais que você ou que essa pessoa não estejam aí ainda conseguindo gostar, amar novamente, essa relação de vocês faz despertar. É como eu falei, começa com ajuda. E eu começo até a sentir aqui nessa leitura uma energia, sabe assim, quando a gente não tá pronto pra amar porque saiu de um relacionamento que bagunçou, saiu de um relacionamento onde a gente ainda tá precisando se sentir curado de alguma forma, mas aí a gente encontra no meio do nosso caminho, né, a gente acaba encontrando alguém
com uma energia gostosa, alguém risonho, alguém brincalhão. Alguém que de alguma forma vai conquistando a gente aos poucos. É isso que eu tô sentindo aqui. Talvez você não esteja pronto ou pronta ainda para receber alguém na tua vida. Talvez você nem esteja tão afim assim de conhecer alguém nesse momento. Mas alguém que através aqui de uma amizade, alguém que vai querer te levantar de alguma forma, alguém que vai falar, ei, vamos lá, a vida segue, as coisas continuam, a gente precisa agora seguir novos caminhos. Sabe, se alguém que começa querendo dar um up, começa a nascer apego, começa a surgir apego, e é um apego muito gostoso. Um apego muito gostoso. E aí, como eu falei, né, a energia do pajem de espadas muito embaixo, muito em cima, perdão, da energia aqui do pajem de paus. Mostrando que realmente existe uma conexão muito bacana entre vocês dois. Gente, com certeza eu esqueci de pedir meu comentário, então já mergulhei aqui na leitura, né? Mas antes de eu continuar essa leitura, eu vou te pedir um comentário, comenta a palavra destino aqui, para que eu entenda que essa leitura comece a fazer sentido para você. Quando eu ler a palavra destino aqui embaixo, eu vou entender então que você permanece aqui na leitura, que você está entendendo o recado de Maria Padilha, e que se você ainda não conhece essa pessoa, você quer conhecer alguém na tua vida que realmente chegue com uma amizade, como conforto, como acolhimento, e que se torne algo muito bacana, um sentimento muito verdadeiro. A roda da fortuna, ela vem chegando aqui e ela vem me mostrando uma virada emocional muito grande na vida de vocês dois, não vou nem falar só na sua. Quando a roda da fortuna aparece numa leitura de amor, gente, ela quer falar muito que é o destino realmente que está trabalhando, que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. E aí muitas vezes na vida a gente pensa assim, por que eu não conheci essa pessoa antes? Por que eu não conheci essa pessoa enquanto eu tinha mais juventude, ou enquanto eu não estava vivendo um momento melhor? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas agora que tá essa situação que complicada, agora que tá esse momento que difícil, que eu tô precisando me levantar, justo nesse momento que vai aparecer alguém. E aí a Padilha te fala assim, vai aparecer alguém no momento que vai pegar na tua mão, que vai ajudar com que você se levante. Alguém que hoje a Padilha mostra que você realmente tem maturidade para receber na tua vida. Alguém que chega no momento que você começa a entender a vida e as situações de outras formas, de outras maneiras, que ó, sem tantas ilusões, para que você não se iluda novamente. Agora sim que você está pronto, que você está pronta para conhecer alguém muito melhor. Eu até diria que se para alguns de vocês aqui, vocês até já se conhecem há algum tempo, e essa amizade nunca se desenvolveu até agora, é porque não estava na hora certa. Pode até ser que vocês já tivessem trocado olhares, pode até ser que vocês já tivessem de alguma forma tentado demonstrar interesse, mas a hora de essa amizade evoluir para um romance, ela é sim agora. E a roda da fortuna, ela vem trazendo aqui esse giro, essa transformação de um sentimento, de um amor de amizade, porque amizade também muitas vezes pode sim ser um sentimento de amor. Essa amizade que se transformando num sentimento de relacionamento. E eu olho para essa carta que eu vejo que nem tudo é tão coincidência não, tá? Se você tá pensando isso. Muitas coisas são conexões mesmo, que estão evoluindo. É o tempo favorável para que tudo aconteça. Então não são coincidências. Eu olho para essa carta que eu vejo que realmente é destino. Eu vejo que realmente as coisas aconteceriam dessa forma. E pode ser que um de vocês dois assuma que esse interesse já tinha há muito tempo, tá? Só que talvez não poderia, ou porque existia um relacionamento antigo que agora acabou, ou porque ainda não tinha coragem. Mas agora eu vejo que cria essa coragem, tá? Um de vocês dois realmente criando essa coragem de demonstrar
E eu até diria que o pajem de paus muitas vezes ele fala de flerte, ele é um grande flertador. Então até mesmo tomando aqui a coragem, a animação para iniciar esses flertes. Sempre que eu olho pro pajem de paus, gente, eu tenho muito entusiasmo. Essa carta realmente ela me mostra isso. E sempre que fala de relacionamento eu também fico muito feliz. Porque o pajem de paus ele traz, além do entusiasmo, ele traz química, ele traz um relacionamento que realmente que tem ligação, que tem força. E eu vejo muito espontâneo, tá? Muito espontâneo aqui entre vocês. Algo que surge de uma maneira muito bacana. Através de uma amizade, através de um carinho. E evolui. E vai evoluindo, e vai crescendo. E vai trazendo para as duas partes, vai trazendo para vocês dois uma aproximação muito bacana. E olhando aqui para esse pajem de paus, eu vejo realmente uma paixão surgindo. Até esses dias, não foi exatamente com o pajem de paus, mas eu acho que foi com o rei de paus, se não me engano, que me veio aqui a intuição de uma chama de vida muito gostosa. Porque o rei de paus, o pajem de paus, ele é essa coragem, né? Essa coragem de atitude, essa coragem de agir, de não ficar mais deixando o tempo passar. E muitas vezes, esse sentimento de vocês dois aqui, pode ser que exija coragem, porque se vocês assumirem um romance depois de uma amizade, pode ser mesmo que algumas pessoas pensem que enquanto vocês estavam em um relacionamento já existia alguma coisa, já acontecia alguma coisa. E aí pode ser que agora exista o medo de assumir esse relacionamento. Porque alguém pode pensar que vocês já estavam tendo um caso antes. Mas aqui a Padilha fala, fica tranquila, fica tranquilo. Tá? Vocês não têm que provar nada pra ninguém, não. O que importa é a consciência de vocês estar tranquila. O que importa é a consciência de vocês saberem que o que vocês fizeram foi tudo honesto, está sendo tudo honesto e tudo verdadeiro. Aqui entre vocês dois. Eu olho aqui pra essa carta do sete de copas, e é uma carta que muitas vezes fala de ilusão, mas eu vejo muito mais dúvidas. Eu vejo muito mais dúvida do que ilusão. Sabe assim, quando a gente tá percebendo que aquela amizade ela começa a passar um pouquinho da amizade, aquela amizade ela começa a ficar muito mais colorida, aquela amizade ele começa a ter algo ligado com atração, algo ligado com química. E a gente gostaria que aquilo ali evoluísse, mas ainda existem dúvidas emocionais dentro da gente, onde a gente tem medo de se iludir ou de parecer bobo, ou até mesmo, sei lá, de assumir pra esse amigo, pra essa amiga que tá gostando, que tá curtindo. Olha que pro sete de copas eu vejo muito mais esse sentimento, tá? Mas não é imaginação, não é coisa da tua cabeça, não. Não fica com medo de ser algo da tua cabeça, algum tipo de sentimento que você tá criando. Esses olhares a Padilha me mostra que são verdadeiros. Esse sentimento a Padilha me mostra que eles são verdadeiros. E até mesmo eu posso te falar que muito abençoados também. Muito abençoados. Talvez está faltando algum tipo de coragem ainda para que vocês soltem. A papisa muitas vezes ela fala de silêncio, ela fala de mistério. Então pode ser que vocês muitas vezes estão precisando de algum tipo de coragem, tá? Deixa as coisas acontecer no tempo certo, no tempo que precisam acontecer, porque a coragem ela vai vir. Esse apoio que tá rolando aí entre vocês, esse carinho que tá rolando aí entre vocês, para que levante a cabeça, para que siga em frente, ele vai sim evoluir. Te apega em Deus, te apega na tua espiritualidade. Busca te conectar muito mais com a tua intuição. Porque não é ilusão, tá? Não é ilusão. E a tua intuição ela já tá te demonstrando isso. Mas pode ser que exista aqui o medo de se iludir, o medo de achar que é algo só da tua cabeça e que essa pessoa apenas está sendo seu amigo ou sua amiga. Mas a Padilha mostra aqui que não. Escuta a tua intuição. Deixa a tua intuição trabalhar. Observa. Observa.
Busca aqui a tua sabedoria interna para você observar, para você entender exatamente o que está acontecendo entre vocês. Mas a Padilha me mostra que vai ser algo que não vai ter como evitar, tá bom? Não vai ter como evitar. E lembra mais uma vez do que eu falei, tá? Se você tiver medo de assumir de alguma forma, porque podem pensar ou podem deixar de pensar, não é um problema de vocês. Sejam felizes, se entreguem a esse sentimento, se essa for a vontade dos dois. E vivam intensamente. Porque como eu falei lá atrás, agora tem maturidade aqui nessas escolhas. E a Papisa, ela traz muito isso, né? A Papisa, ela tem muito conhecimento, ela tem muita sabedoria. Então, pelo que eu vejo aqui, você é maduro, essa outra pessoa que também é uma pessoa madura. Vocês são muito donos da vida de vocês, e até mesmo aqui muito embaixo do Rei de Paus, que o Rei de Paus com a Papisa é inevitável falar que vocês dois têm maturidade, que vocês dois podem estar decididos naquilo que vocês querem, e que vocês podem sim abraçar um ao outro, que vocês podem se tomar o governo da vida de vocês dois e assumirem esse sentimento, assumir o sentimento um pro outro. Eu vejo que vocês dois juntos, colocam um fim de um ciclo muito doloroso. E aí, como eu falei lá no início aqui dessa leitura, esse ciclo doloroso é o que serviu para aproximar vocês. Esse ciclo emocional, esse ciclo de dificuldades que ele estava acontecendo, ele foi o que serviu para aproximar vocês dois. E agora essa dor emocional aqui, ele vai tendo um final, ele vai tendo um fim. Vocês dois se unindo, vocês colocam um fim nesse ciclo de desgaste, eu até posso falar isso aqui. Tem um renascimento muito grande aqui nessa leitura, mas que também você, ou essa pessoa, lembrando que pode estar espelhado mais uma vez, precisa aceitar e precisa entender que o passado fica para trás, tá? Eu entendo aí que seja difícil, que o último relacionamento que você tenha passado realmente tenha sido difícil, ou que essa pessoa passou, né? Enfim, tenha sido muito difícil, que a forma como tenha sido deixado, pelo que eu vejo aqui nessa carta, aqui nessa leitura, realmente foi deixado em uma situação muito complicada, que ó, tem 3 cartas que falam sobre o teu último término, ou sobre o último término dessa pessoa, que realmente aqui ó, mostra muito desgaste emocional, mostra muitas feridas, até mesmo parecendo aqui, me demonstrando uma vontade muito grande de não se relacionar novamente com outras pessoas, para que não passe mais uma vez por esse ciclo, para que não passe mais uma vez por esse desgaste. Mas a conexão de vocês, ela bota um ponto final nesse ciclo de dor, nesse ciclo aqui de sofrimento. E a relação de vocês, ela começa com muito apoio. Vocês começam com muito apoio. E aí, através desse apoio, vem que é uma grande virada, tá? Um sentimento muito lindo nascendo aqui entre vocês dois. Investe nesse relacionamento, a Padilha tá te falando. Não tenha medo de demonstrar o que você tá sentindo de forma alguma. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Olha, uma leitura muito bonita de um sentimento, e principalmente aqui te falando para não ficar com dúvidas não. Se você acha que é só da tua cabeça, Padilha vem falando que não. Essa pessoa também está se interessando de alguma forma. Lembrando vocês que sempre me perguntam aqui nos comentários também se pode servir para casais de homens, casais de mulheres. Gente, pode sim, tá? Pode sim, cada um precisa adaptar para a sua realidade, para aquilo que está vivendo. Inclusive, me comentem aqui embaixo se vocês são casais homossexuais, casais lésbicas, enfim, casais heterossexuais. Eu gosto muito de ficar sabendo, gente. Eu gosto muito que a gente aproxime a nossa conexão, sabe? E além do mais, é claro, os comentários vão me ajudar muito pro engajamento. Porque senão os vídeos ficam muito presos aqui pela Alemanha. E às vezes tem vídeos maravilhosos, gente, com leitura assim, que eu mesmo gosto de assistir. Às vezes eu até coloco pra assistir. E eu mesmo, quando eu percebo, eu assisti a leitura inteira, sabe? Só que fica com pouco engajamento, porque tem pouco comentário. Vamos lá então, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo mais que a senhora quer trazer aqui para esse casal que vem se formando. Eu até posso falar isso aqui, ó. Mais uma vez o sofrimento. O sofrimento que vem unindo, esse desgaste aqui que está acontecendo na vida de um de vocês dois,
essa fase difícil, esse momento difícil, que um de vocês aí foi deixado, foi largado. Se você tá sentindo que essa energia ela é para você, que essa leitura ela é para você, então presta atenção se tem alguém tentando te dar o apoio de alguma forma. Esse apoio ele pode ser muito um interesse, tá? Mas não um interesse somente de que você se levante. Ele pode ser um interesse realmente na tua pessoa, ele pode ser um interesse porque tá sentindo algo por você, porque tá sentindo algum tipo de atração aqui por você, ó, aqui a carta dos pássaros. É isso aí, ó. Tudo começa com conversas, tudo conversa aqui com apoio. A carta dos pássaros, ela fala muito disso, né? Ela fala muito sobre o diálogo, ela fala muito sobre a amizade, muitas vezes. É uma carta de comunicação, tá? Essa carta, ela fala muito sobre comunicação e conversa. Então, mais uma vez, aqui a Padia confirmando. Um sofrimento, e aí, gente, eu acho até interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim, tô passando determinada situação na minha vida, é uma situação muito difícil, alguém me deixou de uma maneira muito brusca, alguém me deixou em uma situação que agora eu não sei exatamente como que eu tô lidando com a minha vida. E aí a gente pensa, poxa, mas será que eu mereço passar realmente por isso? Mas como a gente fala, né, às vezes não entende o plano de Deus na nossa vida, a gente não entende o plano da espiritualidade na nossa vida. E às vezes realmente é necessário que a gente passe sim por algum tipo de situação. Às vezes é necessário que a gente chegue em algum lugar, sabe? Às vezes que uma mudança muito grande aconteça na nossa vida para que a gente realmente conheça alguém bacana, para que a gente realmente conheça alguém que chega aqui apoiando a gente como amigo e que esse sentimento depois ele possa realmente nascer e se tornar um grande amor na nossa vida. Então, se de repente você está passando por uma situação complicada, e às vezes você pensa que você não merece estar passando por isso, saiba que pode ser a forma que a espiritualidade está usando, que a espiritualidade encontrou para colocar alguém bacana aqui ao teu lado. Ó. Alguém que realmente a Padia confirma aqui nessa leitura. Tudo que eu falei lá atrás, o baralho cigano já trouxe aqui agora, se vocês prestarem atenção. Já começa aqui ó, o chicote, né, que são as dores, que são as dificuldades, que são os sacrifícios que a gente passa, em seguida pelo pássaro que vem colocando essas conversas aqui. Lembra que eu te falei da ilusão? A raposa ela fala um pouco sobre ilusão também, se a gente for parar para pensar. Né? É uma carta que ela fala muito sobre cautela, sobre talvez você tá agindo aqui ó, com cautela, pensando que pode ser algo só da tua cabeça. Se você está precisando de um tempinho a mais para pensar sobre isso, para observar um pouco melhor essa pessoa que você já tem aí na sua mente, ou quando você conhecer alguém, se você precisar de cautela, sabe, age tranquilamente. Mas se você não está com coragem de tomar atitude, eu até posso falar isso aqui, pode ser que você espere então que essa pessoa tome atitude, mas não fica pensando que é algo da tua cabeça não, tá? A raposa ela fala muitas vezes sobre... A palavra que mais me traz aqui na minha mente é cautela. É cautela realmente. Se você está querendo esperar a hora de agir, tá? Espera. Talvez você não está se sentindo pronta, ou mais uma vez é que essa cautela, com medo de ilusão, com medo de se iludir, com medo de se envolver num relacionamento novamente e acabar mais uma vez aí passando perrengue. Essa pessoa, pelo que eu vejo aqui, não tem nada a ver com o teu último relacionamento, tá? Mas se de alguma forma você tá precisando aqui agir com calma, age com calma. Gente, toda carta ela tem o lado bom e o lado ruim dela, tá? O significado positivo e o significado negativo. E muita gente, muitos tarólogos, infelizmente, associam a carta da raposa somente a algo negativo, somente a algo ruim. Mas não necessariamente, tá? Muitas vezes a raposa, ela age com cautela para que ela consiga a caça perfeita. Eu sempre gosto de fazer essa analogia para que vocês entendam. E se você tá com receio aqui de alguém do teu passado que tenha prejudicado a tua área sentimental de alguma forma, e realmente, até como eu falei lá atrás, né, a forma como você ficou, como você foi deixado, como você foi deixada, não pensa que vai acontecer de novo, tá? Não pensa que vai acontecer de novo. Aqui, ó, tem mudanças. Mais uma vez, olhando aqui primeiro com o chicote com os pássaros, agora aqui, ó, com a raposa e com a cegonha. Mais uma vez, a Padia confirmando aqui o teu medo, de alguma forma. Mas alguém chega aqui na tua vida para transformar, tá? A cegonha, ela fala muito sobre mudança. E ela traz mudanças que são rápidas, assim como a roda da fortuna. As mudanças da cegonha, elas são mudanças rápidas, elas são mudanças que trazem transformações, que trazem renovações na nossa vida. Essas mudanças, elas são mudanças que elas realmente trazem muito mais ânimo, elas trazem muito mais felicidade. E eu fico muito feliz de ver que a roda da fortuna, junto com a carta da cegonha,
porque ela vem mostrando que essas mudanças elas vão te trazer muita felicidade, elas vão te trazer muita alegria, muitas alegrias. Engraçado, né? Vocês constroem, tá? Vocês constroem aqui um sentimento muito bacana, de muita cumplicidade entre vocês dois. Posso falar com 100% de certeza que aqui começa com uma amizade, essa amizade que ela se torna uma amizade colorida, e dessa amizade colorida, aqui é a carta da fortuna, e dessa amizade colorida que nasce algo que realmente pode ser muito bacana para vocês dois, um sentimento que pode se tornar um grande amor. E aí a carta do trevo, ela vem falando sobre sorte, né? Ela vem encerrando aqui essa primeira parte, esse final aqui da tua leitura com o baralho cigano, trazendo aqui uma mensagem muito poderosa de uma oportunidade nova de ser feliz, eu até falaria isso. Uma grande sorte, eu até posso falar isso, uma grande sorte aqui no amor. Se de repente você pensa que você não está tendo sorte aqui na tua parte amorosa, na tua vida amorosa, a roda da fortuna ela já chegou dizendo que ela vai inverter toda essa posição. Tá? A roda da fortuna ela já chegou aqui demonstrando e mostrando que esse jogo ele pode virar. E o trevo ele vem fechando aqui a tua leitura. E até posso falar aqui, posso até associar o trevo também com a carta do 10 de espadas, tá? Que é o final do ciclo de sofrimento. É o final aqui de uma grande decepção que você tenha passado, você consegue resolver, encerrar essa história. E até mesmo se você está com problema financeiro de alguma forma, se você está sentindo que essa fase que você foi deixado e a forma como você foi deixado aí, talvez tenha feito com que você não tenha conseguido se dedicar ao teu trabalho. Gente, só um copinho de água rapidinho. Se você de alguma forma tenha sentido que depois do término de um relacionamento aí você não tem conseguido trabalhar, se concentrar, buscar o teu foco na tua vida de alguma forma, que sabe assim, que te faça andar para frente, que te faça prosperar, se você tem sentido que de alguma forma você tem tido algum tipo de atraso na vida por conta de um último relacionamento aí que tem acontecido com você, Padilha mostra que é momento de você seguir em frente. Tá? Você vai seguir em frente encontrando alguém que chega aqui ao teu lado, onde essa pessoa ela te traz aqui uma energia muito similar à tua, e onde essa pessoa traz uma energia de apoio muito bacana. Que é vocês dois como pajem de paus e o pajem de espadas. Uma energia muito similar que começa com apoio e termina em algo muito bacana. Gente, achei maravilhosa aqui essa leitura, muitas cartas bacanas, muitas cartas legais e que trazem muita esperança. Eu acho que essa leitura é uma leitura que traz muita esperança, tá? Se a fase está um pouquinho complicada e se você está sentindo essa carência, se você está sentindo essa vontade essa necessidade de ter alguém ao teu lado que te apoie, se você está sentindo a necessidade de ter alguém do teu lado que seja realmente um parceiro, um grande cúmplice na tua vida, Padilha mostra que você começa a encontrar essa pessoa, que essa pessoa chega à tua vida. Se você chegou até essa parte da leitura, comente, eu recebo essa pessoa na minha vida, para que o universo ele entenda que essa nossa energia de troca e que você receba essa mensagem que Maria Padilha vem trazendo para você. Eu desejo fortemente que essa leitura chegue ao maior número de pessoas possível e que ela realmente aconteça na vida de cada uma dessas pessoas. Se você chegou aqui até essa parte da leitura, te peço, fica só mais um pouquinho comigo, só para dar meu recadinho final. Gente, como vocês sabem, eu quero voltar a morar no Brasil, então eu conto muito com o apoio de todos. Eu tô deixando esse recado para dar no final do vídeo, eu sei que isso aqui acaba me atrapalhando um pouquinho, porque se eu desse o recado no começo do vídeo ou no meio da leitura, muito mais pessoas poderiam me ajudar. Mas, para a introdução não ficar muito longa e para não cortar no meio do vídeo a leitura, para não perder a nossa linha de raciocínio, eu tô deixando pro final. E com isso eu sei que poucas pessoas assistem, infelizmente, mas quem chegou até aqui é porque realmente gosta do meu conteúdo, então se você tem condição de ajudar o meu retorno ao Brasil, eu peço para vocês que se inscrevam aqui embaixo no botão de membros, tem 2 valores que são bem acessíveis, vocês podem pagar. Ou então vocês podem clicar na descrição, tem o Live Pix, ou então através do Pix, que a chave está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Gente, qualquer doação, qualquer valor que vocês contribuírem para o meu canal, vocês vão me ajudar no projeto de retorno ao Brasil. Eu preciso construir minha sala de atendimento. Minha casa no Brasil ela é muito pequena, uma casa realmente bem pequena. Eu tenho sala, quarto, cozinha e banheiro, é isso. E uma pequena lavanderia. Então eu preciso construir uma sala para atendimentos. E vocês sabem que material de construção no Brasil é muito caro, mão de obra no Brasil é algo muito caro. Então eu conto com as doações aqui no canal, através das leituras. Se vocês gostam do meu conteúdo, se você sente que as leituras elas te ajudam de alguma forma e você quer contribuir com o meu retorno, qualquer valor, gente, pode ser R$1, 3, 5, 7 reais. O que eu peço para vocês é que sejam números ímpares. Dessa forma eu entendo aqui as doações do canal. É
Esses números ímpares são um carinho entre eu e a Padilha, tá? Só para que vocês entendam. Então, se você quer participar desse meu retorno ao Brasil, se você quer contribuir para a construção da sala de atendimento, façam doações. Lembrando todos também que as pessoas que doam para o meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E eu peço sempre que a Padilha abençoe todos que estão me abençoando. Nada mais justo, né, do que se você abençoa a minha vida, se você abençoa o meu retorno ao Brasil, eu coloco o teu nome aqui e eu faço minhas rezas, minhas orações. E eu peço que a Padilha te dê 7 vezes mais aquilo que você doou para o meu canal. Tá? Lembrando que esse dinheiro, ele com certeza, ele não vai te fazer falta. A Maria Padilha vai te abençoar. Esse dinheiro não vai fazer falta de forma nenhuma na tua vida. E eu peço aqui que a tua casa seja abençoada, com muita prosperidade, com um armário cheio, com geladeira cheia, que você realmente encontre prosperidade, encontre felicidade. Ou se você tem algum outro problema aí na tua vida que você precisa resolver, que você seja abençoado contribuindo para o meu canal também. E lembrando a todos que esse caderno ele vai comigo antes do meu retorno para o Brasil. Eu vou até a Espanha, tem a casa de banho de Maria Padilha. E lá nessa casa de banho eu vou pegar água, vou pegar terra, vou também conhecer o túmulo de Maria Padilha. E lá eu vou fazer minhas rezas, vou fazer minhas orações e vou mais uma vez pedir nesse local sagrado que Maria Padilha abençoe todos que estão abençoando a minha vida. Então, gente, lembrando vocês que não é obrigatório, tá? Mas quem sentir no coração, quem chegou até essa parte aqui da leitura e quiser contribuir com o meu canal, todo e qualquer valor é bem-vindo. Desejo a todos um ótimo restinho de terça-feira, que é o dia que nós estamos aqui hoje, então. Quero agradecer a todos pelos comentários, todos pela presença que estão aqui. E lembrando vocês, então, vídeos de segunda a sexta, sempre às 17 horas no meu canal, beleza? Deixa um beijo no coração de todos. A gente se vê, então, amanhã em mais uma leitura às 17 horas. Tchau, tchau.